Fala pessoal, vamos aí então para o capítulo 7 do oitavo ano, na página 49, ok? Capítulo 7, oitavo ano, página 49, a independência das 13 colônias ou a independência dos Estados Unidos, ok? É um tema que eu particularmente acho interessante e que tem alguns bons filmes para que a gente possa assistir aí sobre o assunto. Então vamos lá. Vou falar aí como foi um pouco a colonização inglesa da América do Norte, né? Vocês estão vendo aí que a colonização foi num território bem pequeno, chamado as 13 colônias inglesas da América do Norte. Eram 13 colônias independentes umas das outras, então olha, de baixo para cima você tem a Geórgia, você tem depois a Carolina do Sul, depois a Carolina do Norte, a Virgínia, e aí vai. Cada uma dessa colônia era ligada diretamente à Inglaterra. Elas não tinham uma ligação entre si, não era uma colônia só. Era um monte de colônia ligada à Inglaterra. 13 colônias independentes que vão se juntar no ato da independência, em 1776, formando o que é hoje, ou que são hoje os Estados Unidos da América. Ok? Então, por isso que em alguns livros eles falam de a independência das 13 colônias inglesas, ou a independência dos Estados Unidos. Eu acho que o mais correto é falar em 13 colônias inglesas, visto que o nome Estados Unidos da América só surge após a independência em 1776. Vamos ver então como se deu a colonização dessa região, né? Vamos usar aí um conceito que já é questionado, que já não é mais tão usado, né, a ideia de colônia de exploração e de povoamento, mas no caso das colônias inglesas ainda ela se faz útil, né, para que a gente entenda que existiu uma diferença de colonização entre as colônias do sul e as colônias do norte, né, ou seja, entre as colônias em amarelo e as colônias em rosa. As colônias em rosa são a do norte, as colônias em amarelo são as colônias do sul, né? E essa diferença dava por conta do clima, né? Diferente da colonização portuguesa aqui no Brasil, a colonização britânica, que está inclusive escrita errada aí no slide, né? Ela não se deu por conta de patrocínio do Estado. Foram particulares que, fugindo das perseguições religiosas, dos conflitos políticos, né, da Inglaterra, saíram de lá e foram para a América do Norte em busca de uma vida melhor. Chegando lá, elas puderam se organizar da forma que elas queriam. Elas podiam produzir o que elas quisessem. É claro que existia e existe até hoje, né, uma questão da natureza, uma questão do clima. No sul, por ser um clima mais próximo ao nosso, mais tropical, digamos assim, eles conseguiam produzir coisas como algodão, tabaco, cana-de-açúcar e por aí vai. Já no norte, o clima é mais frio, mais próximo ao Canadá, mais temperado, né? Eles não conseguiam organizar essas grandes produções de tabaco, de algodão, né? De cana-de-açúcar, e aí no norte eles tiveram que organizar um outro tipo de colônia, colônias, né, mais voltadas para a policultura, para a produção de vários artigos, né, em unidades de terra familiar, né, familiares, pequenas, né, ou seja, não em latifúndios como era no sul. Então essa diferença aí é interessante também para que a gente possa entender o processo de independência. Então vamos para o slide aí para ver o que ele está dizendo, né? Colônias britânicas de povoação ou de povoamento, né? Tive que pausar aqui rapidinho porque eu tossi, desculpa aí, né? Então, eram 9 colônias formadas por protestantes que fugiram das perseguições na Europa, né? Sofreram, até por conta da reforma religiosa que estava acontecendo na Europa, né? E dos conflitos, em particular na Inglaterra, entre anglicanos e calvinistas. Sofreram a negligência salutar, ou seja, sofreram, né, essas colônias do norte sofreram um descuido da Inglaterra. A Inglaterra não tomou conta, não cuidou dessas colônias, ou seja, ela negligenciou essas colônias, ela descuidou dessas colônias. Negligência aí pode ser substituída por descuido. E salutar, saudável. Então, a Inglaterra, justamente pelo fato de ter negligenciado essas colônias, de não ter dado atenção a elas, né,
porque justamente não produziam o que era interessante para a Inglaterra, até porque o clima das colônias do norte é basicamente o clima da Inglaterra. Então, o que se produz nas colônias do norte, em Nova York, na Pensilvânia, se produz também na Inglaterra. Então, a Inglaterra ela não tinha muito interesse inicialmente por essas regiões e isso foi até positivo para as colônias do norte, porque eles tiveram mais autonomia, mais liberdade, já que sofreram com a negligência salutar, né, ou uma política de abandono. Tornaram-se autônomos, inclusive, né, por conta disso, conseguiram ter o direito de nomear os seus representantes políticos. A cada comunidade com mais de 50 pessoas no norte, eles tinham, né, uma regra em que devia ser contratado um professor para educar as crianças. Né. Então, no norte, houve uma organização de uma sociedade muito mais livre, né, e menos desigual, ou mais igualitária, né, visto que no norte também não havia escravidão. Conseguiram acumular riquezas, né, e se apegaram às ideias iluministas. Então, as ideias iluministas vindas da Europa acabaram encontrando, digamos assim, terras mais férteis no norte das 13 colônias do que no sul dessas 13 colônias. As colônias britânicas do sul, que são as chamadas de exploração, eram 4 colônias, eram escravocratas, serviam de fonte de renda para os britânicos, né? E aí tinha os territórios que ainda não haviam sido conquistados, né? Esse de verde e até os de cinza mais ao canto esquerdo. Então, essas colônias de exploração, né, elas produziam o quê? Elas produziam algodão, principalmente, para abastecer a indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecido inglesa, ok? Mas elas também produziam cana-de-açúcar, né, que inclusive era levado para um determinado local para ser transformado em rum e era levado para um outro determinado local onde ele seria vendido, né, formando um comércio que a gente vai ver já já no slide a seguir, ok? Então o que acontece? As 13 colônias elas tiveram uma relativa autonomia até o século XVIII. Né? Por quê? Porque a Inglaterra, até o século XVII, até o final do século XVII, ela viveu uma série de conflitos políticos, né, que são chamadas de revoluções inglesas, ou a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa acaba em 1689, né? E a partir dela que a Inglaterra vai ter condição de estabilidade, né, de se manter estável politicamente. Inclusive, ela vai crescer economicamente, a sua marinha vai se tornar a maior marinha do mundo, graças ao ato de navegação do Oliver Cromwell, isso a gente já viu no módulo anterior, no capítulo anterior. E aí, no século XVIII, quando a Inglaterra chega no século XVIII, a Inglaterra já está, né, num sistema político sólido e estável, né, que vai fazer da Inglaterra o país mais rico da Europa, e aí a Inglaterra vai fazer a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é da metade aí do século XVIII. Né? Então, Guerra dos Sete Anos também é por volta da metade do século XVIII. 1750, 56 é século XVIII. Então, o que acontece no século XVIII? A Inglaterra cresce economicamente, faz a Revolução Industrial, porque ela tem estabilidade política após a Revolução Gloriosa de 1689. Já que a Inglaterra agora tem estabilidade política, tem crescimento econômico, ela vai passar a interferir nas 13 colônias? Sim ou não? Quem respondeu sim, acertou. Né? Então, a Inglaterra passa, então, no século XVIII, a intervir nas suas 13 colônias, porque agora ela tem estabilidade política, né, tem recursos, tem meios, e ela quer interferir nessas colônias para pegar mais matéria-prima, para alimentar mais ainda a sua indústria e também para ampliar o seu mercado consumidor dos produtos que eram feitos nas suas indústrias. Okay? Então a Inglaterra, no século XVIII, ela passa a desejar uma interferência cada vez maior nas colônias, e isso será bem recebido pelos colonos ou não? Né? Será que essa interferência que a Inglaterra está fazendo aí, né, está buscando fazer nas 13 colônias, será bem recebida ou não pelos colonos? Não será bem recebida pelos colonos. Né? Essa tentativa da Inglaterra de interferir nas 13 colônias não será uma coisa bem vista pelos colonos, que já estavam desde muito tempo acostumados a produzir o que quisessem dentro daquela limitação da natureza que eu havia dito. Não é isso?
Então, pessoal, a Inglaterra, na medida que passa a interferir nessas 13 colônias, ela começa a ter uma série de problemas, porque esses colonos eles não aceitam a intervenção inglesa, ok? E aí a Inglaterra vai fazer uma guerra chamada a Guerra dos Sete Anos contra a França, né? Principalmente contra a França. E essa guerra se deu por disputa de territórios entre Inglaterra e França, tanto na Europa quanto na América, principalmente os territórios do que é hoje o oeste dos Estados Unidos, né? Essa região mais aqui, né, em cinza, nesse cantinho aqui esquerdo da tela. Então, o que vai acontecer eita, me perdi aqui, né? O que vai acontecer é que quando a Inglaterra faz a Guerra dos Sete Anos contra a França, né, ela domina, a Inglaterra consegue vencer a França e dominar vários territórios do que é os Estados Unidos, no oeste, na região central e oeste dos Estados Unidos, e alguns territórios também no Canadá. O que vai acontecer? A Inglaterra, embora tenha saído vitoriosa na Guerra dos Sete Anos, tenha vencido a França, o saldo econômico da Inglaterra não era nada interessante. A economia inglesa ficou bastante debilitada por conta da guerra, né? E aí os ingleses, para compensar os gastos na guerra, passaram a fazer o quê? Interferir nas colônias, né? Interferir nas colônias do norte, e esses colonos então não aceitavam essa interferência. Então a gente vai voltar nisso já já aí, porque a gente vai ver que a Guerra dos Sete Anos acaba e logo no ano seguinte a Inglaterra começa a interferir nas 13 colônias, o que não será bem visto. Outro detalhe, a gente já sabe, eu já comentei lá no início da aula, que a independência é de 1776 e a Guerra dos Sete Anos acaba em 1763, pouquíssimo tempo, né, antes da independência. Porque justamente foi após a Guerra dos Sete Anos que a Inglaterra passou a interferir mais nas colônias inglesas, precipitando a independência. Agora, vamos falar aí de um comércio que existia entre a região em rosa, aqui da América Central, né, essa região aqui, que está no centro da tela, né, ou até mesmo a região ao sul dos Estados Unidos, que é essa região agora que está aqui no centro da tela, né, bem no centro da tela, com o norte das 13 colônias, ou dos Estados Unidos, que é essa região aqui, agora no centro da tela, né? E a costa da África, ok? Então, esse é o comércio triangular. Vamos lá. No norte das 13 colônias, havia uma economia diferente do sul. No sul, predominava o quê? O latifúndio, a escravidão, a grande plantação de algodão, tabaco, cana-de-açúcar, né? E no norte predominava o quê? A pequena propriedade, a policultura com trabalho assalariado. Então, no norte havia indústria, no sul não, porque a produção do sul era baseada na agroexportação. O que acontecia? O sul, ou as colônias da Espanha, dessa região de rosa aqui da América Central, né, forneciam para o norte o melaço da cana-de-açúcar, que era levado para o norte, né, ou até mesmo para a Inglaterra, onde ele era transformado, né, em rum, em uma bebida alcoólica. Esse rum era levado, né, para a África. Ok? Aí lá na África ele era trocado, esse rum, por escravos, que eram novamente vendidos lá no sul dos Estados Unidos ou na região do Caribe, na região da América Espanhola, formando uma espécie de triângulo, né, entre o sul dos Estados Unidos ou América Central e o norte dos Estados Unidos e também a África, né? Beleza? Então esse aí é o comércio triangular, inclusive foi graças a esse comércio que muitos industriais do norte enriqueceram, graças inclusive ao comércio de escravos que eles não praticavam, mas ganhavam com o tráfico de escravos, né? Após a Guerra dos Sete Anos, como eu disse, o que vai acontecer? A Inglaterra vai estabelecer uma série de leis para tentar arrecadar mais impostos para diminuir o prejuízo causado pela Guerra dos Sete Anos.
Então acaba a Guerra dos Sete Anos em 1763. Em 1764, a Inglaterra estabelece uma lei, a chamada Lei do Açúcar, né? O açúcar era um produto extremamente produzido lá nos Estados Unidos, né? E aí todo o açúcar que era produzido deveria pagar um novo imposto, além da metrópole. Metrópole aí não é uma grande cidade, é o país colonizador, que era a Inglaterra, ter passado a monopolizar o comércio do açúcar e dos seus derivados, né? Então os colonos obviamente não aceitaram isso, não acharam isso nada interessante e passaram a fazer oposição à metrópole inglesa, ao governo inglês. Principalmente por conta das ideias iluministas, que já estavam, né, bastante sólidas, e por conta do próprio ideal do John Locke, né? Mas isso aí só no... Não, vocês já viram isso, né? Já viram, perdão, fiz uma breve confusão. Então, por conta do ideal iluminista, por conta das ideias do John Locke, os colonos eles vão entender o quê? Que eles não deveriam obedecer um governo que não garantisse os seus direitos naturais. E ao estabelecer impostos abusivos, excessivos, os colonos entendiam que a Inglaterra não estaria garantindo os direitos naturais do homem e por isso eles poderiam fazer uma revolução contra a Inglaterra, a Revolução Americana ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então a Guerra de Independência dos Estados Unidos também é chamada de Revolução Americana, ok? Justamente por conta do ideal iluminista que moveu essa revolução. Em 1765 foi estabelecida também uma lei, a Lei do Selo, né? Onde foi estabelecido pela Inglaterra que todos os documentos oficiais das 13 colônias deveriam ter um selo, né, que era pago. Também jornais, cartas, etc. E aí os colonos, obviamente, também ficaram muito zangados, né? E isso foi se tornando cada vez mais, né, insuportável. Primeiro eles se zangaram, depois eles ficaram furiosos, depois muito aborrecidos e depois partiram para a guerra. Em 1767, houve os Atos de Townshend, né, onde o governo inglês complementou a lei do selo, sobretaxando vários produtos fabricados pelos colonos, até como o vidro, né? E, por último, foi instituído a Lei do Chá. A Lei do Chá foi um imposto, né, sobre toda a produção do chá, que saía das 13 colônias, além de ter estabelecido que uma única empresa, né, de comércio que a Inglaterra, que o governo inglês permitia que ela exercesse o monopólio, poderia exercer o comércio do chá, né? Isso deixou os colonos extremamente irritados. Os colonos foram, né, até um navio carregado de chá no porto, né, e viraram toda a carga desse navio no mar, no ato de revolta, para ver se o governo iria voltar atrás. Só que o governo, ao invés de voltar atrás, né, o governo acabou reprimindo ainda mais essa manifestação dos colonos que jogaram o chá no mar. Ok? Então, essas são as leis intoleráveis, né, que foram, inclusive, instituídas em virtude desse episódio que eu acabei de falar dos colonos que lançaram o chá no mar. Em represália aos movimentos contra a coroa britânica, o rei George III impôs algumas leis sobre os colonos. O fechamento do porto de Boston, né, foi em Boston que aconteceu esse episódio, onde os colonos jogaram o chá no mar, e aí o rei estabeleceu o seguinte: olha, se vocês não pagarem toda a indenização relativa ao chá que foi lançado no mar, vocês vão ficar com o porto fechado, não vai entrar e não vai sair mercadoria nenhuma da região, vocês vão ficar com crise de abastecimento, né? Então foi uma pressão a mais que o governo inglês estabeleceu para que os colonos cedessem, ok? Mas, por sua vez, os colonos também não vão ceder, pelo contrário, vão lutar pela sua independência. Houve o pagamento de uma indenização, né? Houve o pedido do pagamento de uma indenização, perdão, a Companhia das Índias Orientais, né? Que era essa companhia de comércio que fazia o comércio do chá. Então, o governo inglês exigiu que os colonos fizessem um pagamento de uma indenização a essa companhia de comércio, que se investigasse e reprimisse os envolvidos no episódio de lançamento do chá no mar.
julgamento dos envolvidos e o alojamento de soldados britânicos nas propriedades dos colonos. Então, como em virtude da Guerra dos 7 Anos, muitos soldados ingleses foram para a América do Norte para lutar contra a França, né? E quando acaba a guerra em 1763, esses soldados eles não voltam para a Inglaterra. E os colonos ingleses querem que os soldados voltem, porque eles estão acostumados com liberdade, eles não querem que os soldados ingleses fiquem, né, no encalço dos colonos, vigiando os colonos. Só que o rei simplesmente instituiu que os soldados ficassem nas 13 colônias, bem como obrigou os colonos a dar alojamento aos soldados que não tivessem onde dormir, ok? Numa lei chamada Lei do Aquartelamento. E isso fez com que os colonos se revoltassem terrivelmente, porque eles já não aceitavam os soldados na colônia vigiando. Menos ainda aceitariam ter que dar abrigo aos funcionários do Estado que o vigiavam, né? Então, em 1774, né, vai ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde vai ser escrita a Declaração dos Direitos dos Colonos, né? Eles, inclusive, nesse primeiro momento, eles não queriam se separar, eles queriam que o governo inglês não interferisse excessivamente nas colônias. Só que o rei inglês, George III, ele nega tais direitos aos colonos. E aí, no ano seguinte, eles vão redigir num segundo documento, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde eles vão fazer uma declaração de independência, né, convocando então os colonos para a guerra, que vai se iniciar em 1775, né, no final de 75, né? Aliás, em 76, essa data está errada aí, né? Em 76 começa a Guerra de Independência, acabando em 81. Foram 5 anos de guerra, né? E aí, ao final dessa guerra, os colonos saíram vitoriosos e os Estados Unidos se formaram enquanto um país moderno, né? Ou seja, as 13 colônias se reuniram formando um país. Então, no dia 4 de julho de 1776, os norte-americanos se reuniram no terceiro Congresso Continental da Filadélfia e anunciaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Entretanto, a guerra durou até 1781 e, com o apoio dos franceses e dos espanhóis, inimigos dos britânicos na Guerra dos 7 Anos, os norte-americanos conseguiram vencer a guerra. É interessante que os franceses ajudaram os americanos a lutar na Guerra de Independência contra a Inglaterra, sendo que os franceses foram expulsos pelos próprios americanos, né? E pelos ingleses também, da região central dos Estados Unidos. Mas, como a França era inimiga principalmente da Inglaterra, eles acabaram ajudando os colonos americanos a fazer a independência para enfraquecer a Inglaterra. Agora, para a gente chegar ao final, até para o vídeo não ficar muito longo, como que esse novo país vai se organizar? Tem que ter uma Constituição, tem que ter suas regras, tem que ter sua lei, né? Suas leis. Então, vai ter uma Constituição. Essa Constituição, que é aprovada após a independência dos Estados Unidos, é a mesma até hoje. Enquanto o Brasil já está na 7ª Constituição, os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde a independência. Foi promulgada no dia 17 de setembro de 1787. Vejam, a Guerra de Independência acaba em 1781. E a Constituição só fica pronta em 1787. Demorou cerca de 6 anos para que essa Constituição ficasse pronta. Por que demorou tanto tempo? Simples, porque foi necessário conciliar os interesses que eram muito, muito diferentes entre as colônias do Sul e as colônias do Norte. Porque as colônias do Sul tinham, por exemplo, trabalho escravo, no Norte não tinha. Então essa Constituição ela devia legislar em relação a todo o território americano, conservando a liberdade, a autonomia, né, o direito de cada estado, ok? Por isso que essa Constituição, inclusive, é bem enxuta, ou seja, bem resumida, porque dá, inclusive, aos estados o direito de legislar em vários aspectos. Por isso que lá nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, né? Então, nessa Constituição, há princípios do iluminismo, muita influência do John Locke. Tornou-se o primeiro país a criar o sistema republicano presidencialista, onde uma república é governada por um presidente, tendo George Washington como primeiro presidente, e aí os outros países, né, acabaram adotando esse sistema de república presidencialista.
muito sobretudo em decorrência dos Estados Unidos, que foram os primeiros a inventar esse modelo. Os poderes foram divididos em três: executivo, legislativo e judiciário, como propôs Montesquieu lá na época do Iluminismo, e as colônias se tornaram estados e ganharam autonomia jurídica. Bem, é isso. Eu vou parar por aqui. Caso tenha dúvida, a gente vai esclarecê-las no Zoom. E eu quero que vocês façam os exercícios do capítulo... Oh, meu Deus. Capítulo 7, da página 53. Começa na 53, no finalzinho da página 53, e vai até a página 56. Não é isso? Eu quero todos os conceituais e os contextualizados, só os de múltipla escolha. É isso, galera. Até já no Zoom.